Muito legal, obrigada por você estar aqui, disponibilizar esse seu tempo para a gente. E eu gostaria, Janara, para a gente se conhecer melhor também, e as pessoas que estiver assistindo te Claro. conhecer também. Eu sou mecânico de aeronaves há 12, 13 anos, completei 13 anos. Atualmente eu trabalho numa linha aérea grande brasileira, Vai ser tenho 10 anos de casa, trabalho com a especialidade de motores. Tenho 10 anos em especialidade de motores. eu acho interessante essas áreas. Você sabe que essa semana aqui eu tive aqui, né, com aula com os mecânicos, né, os básicos. E eu comentei na nossa live, né? Eu disse que a gente ia ter uma live e tudo mais. Mas ainda tem, no meio de muitas pessoas, a dúvida Sim, ainda sobre a questão da mulher dentro da mecânica, né? Conta pra gente um pouquinho sobre isso, como é que é. E eu sinceramente, não sei se também você sabe disso, de quanto hoje nós temos, pô, não pelo sei menos ali, em números, né? média, Eu de sei que a mulheres gente que vem estão dentro crescendo dessa muito área. no decorrer dos últimos anos aí, deu um boom gigantesco e as mulheres estão cada vez mais presentes nessas áreas, principalmente áreas técnicas, né, como a da manutenção. É, já é algo que a gente está acostumado a ver, né? A mulher dentro da aviação já era uma coisa muito rara, desde a parte da operação, principalmente na área mais técnica, engenharia, manutenção, controle de voo, esse tipo de área mais técnica. Nos últimos, acho que nos últimos 4, 5 anos a gente teve um boom gigantesco aí. As empresas aéreas também, elas têm tido uma participação muito importante na questão de disseminar, de tentar trazer a mulher para dentro da área. Então, isso também tem sido de um valor gigantesco para nós mulheres. Eles têm nos valorizado e dado oportunidades iguais, uma vez em que a gente tem que ter qualificação igual para todos, não diferentemente do gênero, obviamente. Então, eu não sei te dizer em números reais, eu sei que, só para exemplificar, por exemplo, eu trabalho atualmente em Campinas e no hangar onde eu trabalhava há 3 anos, a gente tinha na manutenção duas mulheres. Eram somente uma amiga, a Kelly, não sei se ela está aqui, se ela tiver um grande abraço, e eu. E aí, no decorrer do tempo e dos anos que foram se passando ali dentro do hangar, hoje a gente já tem aí cerca de mais de 30. Tem bastante mulher. A gente até correram aí de uns Esse 30, 3 anos, no período de basicamente, quanto assim. tempo você disse? Rápido, rápido. A gente tem Rápido, hein? no Brasil espalhado também uma presença já bem considerável. Assim, é óbvio que se a gente for comparar em relação ao número de homens, é ainda incompatível, é um valor muito, muito pequeno. Mas já é super gratificante a gente Ah, saber e sim, ver com que tem certeza. mulheres entrando, que as portas estão sendo abertas para elas. Isso daí é um fator gigantesco aí, contribui muito com a gente. Nessa turma que eu falei para vocês aí, que chegou É, nessa semana, tinha menina, assim, a gente vê que eu não sei mas qual que é sou o ela número, também. que geralmente tem um número de alunos por turma, né? Um limite. Eu lembro que quando eu estava fazendo o curso de manutenção, há alguns bons anos atrás, nós tínhamos 3 meninas na turma para 50 homens. Então, assim, um número muito pequeno, apesar de ter com quem conversar, de ter aquela questão É. de sororidade, né? De saber, entender como é que funciona. Para a mulher tem certos quesitos que só a mulher vai entender, questões físicas, biológicas, enfim. Mas já tem aumentado, né? Principalmente a engenharia também, eu vejo que tem aumentado bastante mulher na área, é bem importante. Isso, show. Aqui, na engenharia. Agora, uma pergunta, na verdade duas, né? A primeira, como é que é para, já que a gente está falando que são de mulher, porque nós íamos Sim, estar falando aqui sobre mecânico, mas surgiu uma curiosidade para mim aqui, porque eu não tenho experiência nessa área, assim, você já está aí há muito tempo. Quando você fala assim, por exemplo, há muitos anos, assim, de mulheres, principalmente pilotos, vem muito essa questão do uniforme, e ainda tem empresas hoje, né, que sim, quando for disponibilizar o tipo de uniforme, normalmente é mais estilo masculino, né, não chega ainda para... É lógico que já tem outras empresas, mas eu estou dizendo isso porque ainda tem, tá?
E como é que fica isso dentro, assim, quando você está assim na mecânica? É a mesma coisa ou de repente tanto faz isso? Porque como eu falei para você, eu não sei como fica essa questão de uniforme, né? E isso aí que ia perguntar, e uma outra, depois você já fala pra gente como é, né? E uma outra com relação a. O pessoal acha que você é mecânico, mesmo que a gente fale assim na área de GMP, mas tem a questão de célula, aviônicos, né? E aí fala assim, tá mexendo com pneu, tá mexendo com isso. Hoje em dia está exigindo muita força ou é só a questão de já tem tudo a parte assim, de máquina que não exige assim tanta Boas força que perguntas, boas perguntas. Em da relação pessoa, ao né? Do uniforme, mecânico as em si. empresas têm se adaptado muito bem às mulheres hoje em dia. E a gente tem tido uma voz mais ativa dentro das empresas. Então, a gente acaba se juntando e Legal. falando, olha, esse uniforme talvez não é tão adequado para a gente. Tem a questão de silhueta, totalmente diferente. Enfim, a gente sabe que tem diferença entre uma roupagem de homem e de mulher. E antigamente não, até quando eu entrei, por exemplo, na empresa que eu estou atualmente, os uniformes eles eram distribuídos de forma genérica. A gente tinha um uniforme masculino e a gente pedia, obviamente, um número menor e manda para uma costureira, para uma pessoa poder ajustar a roupa. Hoje não, hoje a gente já tem uma opção feminina. Quando a gente vai pedir uniforme, tem reposição, já tem as opções femininas, ou seja, o corte de calça, de camisa, de cinto, de sapato, é totalmente diferente do masculino. Já tem essa opção de roupagem diferente. E para quem, obviamente, gosta daquela roupinha um pouco mais larga e tudo mais, se for o Que caso, de bom. não se sentir tão à vontade com a roupa, com a silhueta mais apertada, feminina, aí é só conversar, obviamente, internamente com a empresa que ela vai se ajustar. Eu não consigo falar, obviamente, isso, isso. Tem a questão de Comprar um tamanho comunicação hoje em dia, maior ela é um também, pouco né? melhor, assim. A gente tem voz dentro das empresas hoje em dia. Principalmente em linhas aéreas, que são empresas maiores, assim. Aviação geral Legal. também, eu acho que tem melhorado bastante para a mulher. Eu tenho contato com algumas mulheres que trabalham na aviação geral e já é assim, é uma possibilidade que tem tido uma abertura para esse quesito das mulheres. Já em relação às tarefas de manutenção, ao peso, ao esforço físico, eu acho que assim, não difere muito de quando eu iniciei. Obviamente que a tecnologia, hoje em dia, ele é um fator assim, pontual em todas as tarefas. A tecnologia nos ajuda muito. Mas desde que eu entrei, assim, todo mundo que escuta a palavra mecânico está acostumado com aquele cara que às vezes está todo sujo, de graxa, com a mão suja. Não quer dizer que 100% do tempo você vai estar limpo, mas em grande parte a questão do esforço e a questão da limpeza, assim, ela não vai interferir na tua função. A gente possui um maquinário gigantesco para você trabalhar com as aeronaves. Quanto maior a aeronave, maior o peso dos componentes, dos acessórios que vão nela. E, obviamente, o fabricante não vai prever que você fique carregando aquele componente. Vale tanto para o homem quanto para a mulher. Tem a questão do desgaste físico e também uma coisa que se é tratada muito em relação ao fabricante é a questão do risco, né, que pode trazer ao fator humano. Cair uma ferramenta, ou talvez uma peça, algo que seja pesado e possa te tirar ou causar talvez ali, talvez cause, né, a perda de vida ou alguma coisa que te machuque e te tire das operações, por exemplo. Então isso não interfere não. Quem quiser entrar pode ficar tranquilo que fazendo o que o manual tá prevendo ali, não tem essa questão de risco não. Tem uma coisinha ou outra que talvez você tenha que fazer um esforcinho ali, talvez para encaixar alguma coisa, mas com o tempo você vai pegando o jeito, que eu acho que é mais jeito, não é nem força, e dá para fazer assim. Quando eu comentei que ia ter uma live na sexta-feira sobre mecânica, eu teve um dos alunos que falou assim: ai, Janara, ela é maravilhosa, é Algumas legal. Então, pessoas. pelo visto, muita gente já conhece você, viu? Tô vendo aqui. É, então, deve ter muita gente já aí Eu fico brincando, conhecendo, então fica eu desse sou jeito bad assim, já, ela influencer. é maravilhosa. A gente está se conhecendo aqui agora, mas é legal, assim, é legal passar essa aí para os alunos. Agora, eu queria te fazer uma pergunta, assim, que talvez não sei pela sua Sim. experiência, como foi, se você pode passar um pouco.
Quando você se forma, nesse caso que estou falando assim de escola de aviação, você fez ANAC, Isso, passou, tem exato. tira pelo menos uma carteira, né? Ainda. Como é que fica isso quando Isso. você vai numa empresa? Porque o seu caso é empresa comercial, né? Então, numa empresa aérea, quando você fica, como é que fica aí? Você tem que fazer estágio e a partir daí, qual que é a dica que você dá assim? Vai fazer estágio, mas aí você tem Bom, que acho que sim, tentar não tirar outra difere, apesar carteira. de O ter que é algumas isso, mais ou regulamentações menos? diferentes ali para executiva, para comercial, para aviação geral, para mecânico ela ainda não difere em relação ao curso, né? O mecânico ele tem ali a porta de entrada, que é o curso de manutenção de aeronaves, com o módulo básico exigido. Então, independente de você querer especializar em motores ou querer ficar especialista ali no, talvez numa parte eletrônica, que é o aviônicos, ou tentar fechar primeiro a sua carteira de célula, independente disso, você vai ter que cursar um módulo básico, isso é indiferente. Depois disso, você vai entrar nos módulos específicos e, obviamente, vai cursar ali ou GMP, ou célula, ou aviônicos. O GMP para o grupo motopropulsor, o célula que se trata da estrutura, Sim. da superfície de comando, enfim, a parte mais geral do avião, e a parte do aviônico se trata das partes eletroeletrônicas do avião como um todo. Depois que você concluiu o curso de manutenção de aeronaves, concluir, não necessariamente você precisa fazer os três módulos. Você vai fazer o básico, que é o específico, você tem que ter, e já vai poder conseguir a sua primeira especialização. Depois que você consegue fechar uma dessas três matérias específicas, você vai estar apto a participar de uma, a gente chama de banca, né? Uma prova que é disponibilizada pelo órgão regulamentador. E se você passar na prova, tem uns pré-requisitos ali, um número mínimo, enfim. Você vai ter que estudar ali por um período, fora a escola, obviamente. E se você conseguir passar nessa prova, você vai estar habilitado como CCT. O CCT basicamente é literalmente a pessoa que está começando, então ela não tem muita experiência prática, ela tem experiência técnica. E aí ele vai ter que passar 18 meses trabalhando. O CCT, obviamente, ele não vai ser responsável, não vai assinar tarefas, ele não pode executar nada sozinho, ele é aquela pessoa ali, a gente até pode brincar, talvez isso, é um sombra dele, ele vai visualizar, vai passar o dia a O dia com uma pessoa estagiário. que tem a experiência, e aí sim, no decorrer desses 18 meses, quando ele completar 18 meses e ele mandar a documentação, aí depende de cada empresa, na linha aérea já tem alguns checadores internos, em conjunto com a ANAC, obviamente, então a gente consegue checar dentro da própria empresa, e esse cheque basicamente funciona assim, literalmente, o checador vai te colocar próximo de um avião, se você estiver checando célula aviônica, vai te colocar perto ali de um motor, se você estiver checando o grupo motopropulsor, vai te perguntar a funcionalidade de algumas peças, do próprio motor, para saber se no decorrer daquele tempo você aprendeu de fato como que aquilo funciona, como que você deve agir com determinados componentes, em relação ao ferramental, se você conhece, sabe aplicar, se você sabe manusear as ferramentas, sabe ali o funcionamento para cada ferramenta tem uma determinada função. E também a gente chama de standard práticas, né, que são práticas padrões de manutenção, que são torques, enfim, são determinadas medidas específicas que o manual, independente do avião, você vai ter que saber aquilo porque são práticas padrões. É a questão de manter o ambiente limpo, a questão de como se manusear um torquímetro, como se aplicar um torque, basicamente esse tipo de situação. Você tendo do passado no cheque, você se torna um CHT. O CHT, diferente do CCT, é aquele cara que tem habilitação técnica. E aí, sim, a partir desse momento, você passa a ser um mecânico que pode executar tarefas de maneira solo, né, sozinho, e vai poder assinar pelas tarefas que você assina. Então, a partir daquele momento, a ANAC te considera de fato um mecânico de aeronaves. Basicamente, acho que deu para entender. Eu tô, gente, eu tô vendo as pessoas estão participando muito, muita gente falando assim, Muito você é bacana. maravilhoso, eu amo você, você é legal, muitas coisas assim. E eu tô fazendo o seguinte, aqui o jogo, você até colocou arroba Fabi, porque eu tô É pela muita Fabi coisa. aqui, digitando porque eu não consigo, né, aqui, e anotando porque eu esqueço muito rápido as coisas. Adoro. Vocês assistiram naquele filme do Procurando Nemo, né? Aí tinha aquela a Doris, é igualzinho, igualzinho, igualzinho. Se não anotar, eu esqueço.
Então, eu até anotei aqui uma coisa já que você está falando isso, que eu queria te perguntar. Quando vai sair um voo, você precisa, por exemplo, da tripulação, você precisa de um piloto, É, copiloto, tudo. Mas depende quanto muito. A gente mecânico você tem que precisa avaliar, para isso? obviamente, o tamanho da aeronave, e aí cada empresa vai analisar na operação dela de quantos mecânicos ela precisa. Se você for tratar ali de uma aviação geral, talvez você tenha ali cerca de 3 mecânicos, um de cada especialidade, que consiga assinar e liberar essa aeronave aeronavegar em situação de segurança, obviamente, mas que consiga assinar a documentação dela também, porque o documento é uma parte super importante na manutenção. O mecânico, ele não é um trocador de peça. Ele é um cara que tem que saber executar, mas ele também tem que saber preencher documento muito bem, tem que saber ler manual muito bem, interpretar as situações e completar a documentação ali. Então, por exemplo, uma linha aérea, a gente tem, talvez é somente para o avião, por exemplo, o avião chega no finger, o pessoal está acostumado com o comercial. O avião chega no finger, fica pouco tempo e vai embora. Talvez ali a gente tenha 2, 3 mecânicos ali para poder fazer o reabastecimento. Ele vai checar algumas situações com pilotos e vai despachar o avião. Mas se tratando de um cheque mais complexo, isso daí chega a ter uma equipe de 20 pessoas, 40 pessoas, vai depender da necessidade, da demanda e disponibilidade, obviamente, de mão de obra. Não tem como você falar o certo assim, ó, preciso de 3 mecânicos para executar. Agora, uma coisa que a gente tem fixa é o manual demanda é o homem-hora. Tipo, vou trocar uma roda. O próprio manual vai me falar, olha, para você trocar a roda de determinada aeronave, considerando o peso e as habilidades, enfim, as necessidades da demanda, você precisa de 2 homem-hora. E aí a empresa vai poder se organizar em relação àquilo que o próprio fabricante prevê. Vou ligar a luz, tá muito escuro. Entendi, 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 entendi. Adoro Meu dúvidas. cachorro aí Adoro querendo silencios. participar, gente. Isso atrapalha muito. Vou deixar salvo. Eu vou falar rapidinho aqui, você responde e eu vou pausar ali. É, o mecânico, assim, de forma geral, assim, de vez em quando, não, eles têm, É tem raro, mas contato acontece. direto, assim, com o passageiro? É, o contato, obviamente, maior do mecânico, ele se dá com a operação, né? Com o DOV, com quem está despachando o voo, com o próprio piloto, porque ele precisa de ter uma comunicação limpa ali, clara, com as condições da aeronave, o que precisa ser feito, até para poder liberar, a questão de reabastecimento. Mas com relação a cliente, é muito difícil. Talvez você encontre um mecânico aí, por exemplo, você entrou na aeronave, já tá no seu lugar e talvez a aeronave tenha tido um problema técnico que possa ser resolvido rapidamente, o mecânico vai conseguir entrar na aeronave para conseguir ir na cabine, conversar com o piloto, e nesse momento você talvez tenha um contato rápido com ele, mas é bem raro mesmo. O Vitor está falando assim para você mandar o SLC, o que quer dizer isso? Será que eu que estou muito assim? Para a turma Muito 169 de Anara, bem. você é Um referência beijo para para nós. a turminha nova. Muito legal, né? Olha, eu gostei de conversar com você, viu? Gostei assim dessa firmeza que está trazendo aí. Dá para ver que você é uma pessoa muito experiente na área. E eu estou achando que já tenho umas ideias Vamos aí que talvez a conversar. gente, se você topar, a gente possa fazer mais alguma coisa ali. Interessante trazer essas dúvidas, né? Eu perguntei essa questão de se ter ou não contato com o passageiro, porque como você tinha falado anteriormente, às vezes a pessoa acha que o mecânico chega lá e é aquele que está cheio de graxa, tudo escuro, tudo assim, né? E eu falo assim, que não por isso, o mecânico tem que Sim. chegar lá bonitinho, cheiroso também, tudo arrumadinho, né? Então, de repente pode acontecer de ter ou não aquele contato com o passageiro, mas não por isso ele é aquela pessoa que vai Não, estar não. aquele de As pessoas macacão até cheio de graxa, surpreendem né? quando eles visitam os hangares de manutenção, e conseguem observar o quão limpo é o nosso chão, o quanto o ambiente tem que ser organizado. Eu consigo ver, assim, as pessoas falam muito quando elas visitam um hangar em relação a esse tipo de coisa, a abordagem, a nossa roupagem, assim, obviamente que tem cortes talvez mais largos e tudo bem, mas a gente tenta estar sempre bem alinhado, porque se a gente precisa ter contato com o cliente é o nosso maior bem, obviamente. A gente preza pela segurança de voo, mas o que a gente faz isso para manter os aviões voando e a gente precisa de clientes para eles voarem. Então a gente sabe e tem essa noção de
de ter, como se a gente trata como se fosse um 5S, assim. A gente tem que manter o ambiente limpo e a gente faz parte do ambiente, basicamente assim. Aqui tem uma pergunta ali, não sei se Deixa você eu... está vendo ali da Sarita, que achei interessante a pergunta dela. Vamos trazer nossas Ah, perguntas de vocês, a pergunta pessoal. dela é boa. Vamos aproveitar aqui a A pergunta Elianara Siquila está para a gente tirar essas dúvidas. tem. Ela Acho perguntou se legal, tem diferença interessante entre os essa divisão mecânicos que que ela ficam nos perguntou se tem hangares ou e os não, né? mecânicos que ficam nos gates, ou seja, que ficam ali nos portões onde as aeronaves se aproximam. Tem sim uma diferença e não só isso, tipo, por exemplo, o mecânico que trabalha na linha aérea, ele se porta diferente do mecânico de aviação geral, de um mecânico de uma linha aérea não regular. Tudo que rege a manutenção, como aviação por todo, a gente é mandado para um órgão regulamentador. Aqui no Brasil é a ANAC. E o mecânico de hangar, ele é regido pelo regulamento 145. Sim. Já o mecânico que recebe o avião, a gente chama de mecânico de linha, o mecânico de pista, que recebe o avião que está vindo de um voo ali no gatezinho e despacha ele para o próximo voo, ele é regido por uma regulamentação diferente da nossa. Ele é o mecânico regido pela regulamentação RBAC 121. Então, tem algumas diferenças, sim. As funções é, é justamente para Por separar quê? o tipo de operação, por exemplo. Eu trabalho no hangar e o RBAC 145 ele rege questões de heavy check. O heavy check nada mais é do que um cheque pesado. É quando a aeronave tem que fazer o máximo de manutenção prevista dentro da regulamentação do fabricante. O mecânico de pista ele não consegue abrir um avião na pista em tempo hábil e com ferramenta. Então ele recebe o avião, ele tem certeza ali que a condição da aeronave está boa. Ele faz basicamente manutenções rápidas, uma troca de óleo, uma troca de pneu, alguma coisa assim, uma troca de roda. São atividades mais rápidas, porque a gente precisa receber o avião e despachar ele de maneira mais rápida. Já a gente do hangar, a gente tem a disponibilidade do avião por mais tempo. O avião, num heavy check, pode variar ali entre 10, 15, 20 dias, depende ali do cheque do avião e do tamanho do avião. E o mecânico de linha não, ele faz um tipo de atividade diferente. Ele continua sendo mecânico, assim como a gente também continua sendo mecânico, mas cada um faz um tipo de atividade diferente. Um tem que ser, ele tá lá mais, pelo que eu entendi, lá no hangar tá mais Tem que ser tranquilo, mais ágil. trabalhando com ele, e o outro ele tem que Isso, ser, vamos dizer isso. assim, mais ágil para poder resolver a situação mais rápido, né? Antigamente tínhamos mecânico de Antigamente se voo. Foi uma tinha a coisa bordo que mecânico, não era? foi um pouco, não sei se abolida é a palavra certa, mas se perdeu um pouco no passar do tempo. Assim como o engenheiro também acompanhava o voo e hoje em dia não acompanha mais. É, Sim. as aeronaves hoje em dia, em relação à O que tecnologia, você elas são acha muito sobre mais controláveis isso? que antigamente. Então, Você acha a que gente olha para uma cabine de um avião de 20 anos atrás e pega um avião de 10 anos atrás, a carga de trabalho em cima do piloto antigamente era muito maior. Então, isso, de certa forma, também era distribuído entre os outros tripulantes. O engenheiro checava parâmetros, o mecânico de voo também checava parâmetros para conseguir distribuir essa carga e entregar para o piloto as informações que ele precisava. Hoje em dia, não, o avião praticamente faz tudo isso sozinho. Então, se perdeu um pouco da necessidade de ter essas pessoas a bordo. A gente tem sim o mecânico de voo, a gente tem o engenheiro que acompanha, mas a gente costuma ver isso mais em fabricantes, por exemplo, a Embraer tem um mecânico que acompanha o voo, a Airbus, a Boeing, elas possuem ainda essa funcionalidade. Quando a gente recebe um avião novo, isso, porque eles estão checando parâmetros ali, a estão bordo, entregando né? informações para o piloto, para a própria fabricante, enfim, tem funcionalidades. O avião, quando um avião comercial atual, assim, quando o avião apresenta qualquer pane, qualquer problema, ele me dá um relatório. Assim que ele pousa, a gente consegue extrair o relatório, o que que deu problema, o que que causou, em qual sistema que é. Tem avião que me fala, inclusive, o que que eu devo fazer para solucionar esse problema. Então, hoje em dia, a carga de trabalho em cima disso é muito melhor. Quando você segue essa sequência que ele diz assim o que fazer, normalmente é isso ou às vezes pode ocorrer É algum tipo muito raro ter um de erro? desvio, porque tudo que está setado dentro do avião, ele segue o manual do fabricante. O próprio fabricante seta isso dentro do avião. A gente vai seguir o mesmo step que abrir o manual, ele vai falar, ó, você tem que abrir o manual na parte tal, seguir com o troubleshooting, que seria uma pesquisa de pane da parte tal,
substitua o componente e tal. Então, tipo, é bem específico, é muito específico. Ou ele vai te deixar no caminho mais certo possível, ou ele vai te falar exatamente o que você tem que fazer. Ele te dá uma indicação. Sim. Eu vou fazer uma pergunta, que é dúvida de muitos, e depois, na sequência, não sei se você está vendo também para responder a Deixa eu pergunta ver da se eu acho. Sheila, que achei super interessante também, Ih, né? Que eu não tinha nem pensado nessa medium para pergunta dela. Sheila. Agora, Uhum. você está falando a questão de manual, a questão de manual, mas é importante que tenha essa questão de proficiência, a questão O de inglês idiomas aí, é por causa do pré-requisito manual? básico, então, assim, é indiscutível. O pessoal às vezes me manda muita mensagem, eu preciso ter inglês, cara, assim, fluência, dependendo, leitura, Pelo menos você interpretação, sabe ler o escrita, manual, né? pelo menos o básico tem que saber. Mas é um básico bem puxado, assim, porque o inglês que a gente trabalha é um inglês técnico. Então, além dos, da gramática natural do inglês, você Muito técnico. vai ter que aprender palavras e contextos que são aplicados somente na versão. Então, é importante, sim. Então, é importante, é gigante, assim, antigamente era Entendi. pré-requisito, eu acho que hoje não precisa nem ser pré-requisito, né? Tipo assim, é como se fosse uma habilidade natural que a pessoa devesse ter. Isso, é. É um Os manuais, requisito principal. É um os requisito manuais, também, né? os manuais, É eles porque ali são vai ter escritos, né, em muito. inglês. É Desculpa. uma língua, digamos, padronizada mundialmente na aviação, se fala inglês. Não importa se está lá na China, se está aqui no Brasil, se está realmente nos Estados Unidos. O inglês é a língua utilizada para essa área. Então não adianta nada você querer entrar na área e não conseguir falar, não conseguir escrever e não conseguir entender aquilo que o manual está te fazendo, está te falando. Então é indiscutível, assim. Pode ser que a pessoa tenha uma dificuldade, não goste, tudo bem. Mas se ela não quer aprender o inglês, assim, eu já nem indico, porque vai passar apertado. Porque aí, além de falar assim, você deverá trocar, por exemplo, tô chutando, tá? Isso aí vai ser uma palavra que a gente chama assim, de dia a dia, mas aí quando ele fala trocar X peça, é como se fosse assim, eu tô acabando de fazer em inglês e como é que se fala uma... Gente, nem sei como fala em português. Eu sei em espanhol. Aquele tipo colher grande assim para pegar É, sopa, essas coisas, né? Não sei como é que um chama isso. filtro, né? Então, de repente, tipo um coador, vamos Basicamente, falar, ali, é um coador, alguma coisa assim. Daí você fala assim, como é que se fala normal. isso, né? Você fala bom dia, boa tarde, como vai, irmã, irmão, e não sabe os talheres, essas coisas. Então, a mesma coisa quando a gente fala de aviação, né? Você vai Sim, ter sim. aquele do dia a dia que você precisa saber, né? Que quer dizer, você tem que fazer isso, mas quando chega na peça específica, você tem que ter Exato. esse conhecimento, né? Que é Até, muito por mais exemplo, citar técnico, uma como palavra você simples, a disse, gente né? colocar um avião no macaco. Se você for traduzir do inglês tradicional macaco, ele vai te dar uma situação totalmente diferente. O macaco seria Jack. Então, a pessoa que sabe o inglês tradicional, Sim. tanto o britânico quanto o americano, o gramatical deles, normal, mas que não entende o inglês técnico, ainda assim ela vai precisar aprender algumas palavras, alguns termos que a gente utiliza para poder padronizar toda a operação. Se você chegar e falar assim para mim no espanhol, eu vou entender, Eu pelo não menos no posso falar meu que eu país. tô Aí a fazendo um gente chama de gato aqui, gato. Então é que diferente, né? vai mandar me prender. Não vai rolar, não vai rolar. Aí já acho que é outra coisa, né? Eu não vou falar aqui uma coisa assim por causa da palavra, talvez É, não seja legal, mas essa questão de idioma é assim, né? Porque às vezes a gente acha que você fala assim, a questão de sim. espanhol, português, acho que é a mesma coisa. Você quer trazer isso, a A pessoa gente interpreta de tem forma palavras diferente que se e às interpretam vezes é diferente. ruim, Desculpa? né? Aqui tem a da Sheila, você achou? A pergunta da É, Sheila é bem bacana, é verdade. sobre quando Aqui se tem a uma pergunta falha da na aeronave Sheila. ou quais são os procedimentos que a gente segue, a sequência. Bom, Isso, do igual Pampam. eu falei, as aeronaves antigas, elas se comportam diferente das aeronaves mais novas. Assim, as aeronaves mais novas, até em relação ao gerenciamento das falhas, elas fazem, assim, um trabalho gigantesco. A carga de trabalho do avião hoje em dia, em cima do piloto, é sempre voltado para o avião, tentar resumir tudo no máximo possível para o piloto ficar focado no que ele tem que fazer, pilotar. Mas aí, ok, a gente teve uma falha em voo. Obviamente que depende do tipo de falha.
Se for uma falha muito crítica, tem que pousar em emergência. O fato do piloto já pousar em emergência tem uma série de fatores que vão levar aquela aeronave para uma investigação, a ANAC vai se envolver, a linha aérea vai ter que demonstrar ali por que aquela aeronave esteve nessa condição, talvez insegura, e obviamente depois vai ter que mostrar a ação corretiva desse avião. E aí que a manutenção entra, a ação corretiva a gente vai ter que fazer, tem todo o troubleshoot, que é Sim. literalmente pesquisa, o que aconteceu, que componente que pode ter falhado, o que pode ser feito, melhorado para que isso não aconteça novamente, se foi uma falha de processo, se foi falha humana, se foi uma falha de manutenção ou uma falta de manutenção. Assim, são vários cenários, não dá para especificar, ó, assim, ó, tem que ser feito assim, 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 assim. Depende do tipo de pane, enfim, são várias circunstâncias, mas a manutenção ela trabalha sempre em prol de manter a segurança do voo. Então, se a aeronave perdeu a segurança, mas ela está em solo, a função da manutenção é voltar ela em segurança. Então, ela tem que garantir a aeronavegabilidade para que ela retorne para o voo e faça que isso da maneira mais segura possível. É essencial para a aeronave se mexer na manutenção. O Magnum, ele está perguntando aqui, para quem pensa seguir carreira, é melhor iniciar com mecânico de hangar em pequena Cara, não aeronave tem. para se ganhar mais É lógico que a experiência? operação de uma linha aérea é diferente de um hangar de aviação geral, mas a prática, principalmente em relação à ferramental, você vai ter do mesmo jeito. Você vai saber utilizar as ferramentas, você vai aplicar certas ferramentas e boas práticas da mesma maneira que se aplica em qualquer lugar. Como eu falei, a gente tem standard práticas, ele é aplicado de forma geral na aviação no mundo inteiro. Então, o mecânico que realiza isso lá na Alemanha, eu vou fazer da mesma maneira que ele. É uma padronização. O que vai diferir é em relação às cobranças, às exigências que uma linha Sim. aérea tem, talvez mais do que, por exemplo, uma aviação geral. Não é que seja menos cobrado, é que, obviamente, possui muito mais peças, a quantidade de componente é maior, então vou ter uma cobrança muito maior em cima do avião, muito maior. Isso é consequência. Agora, em relação à experiência em si, para quem está começando e tem oportunidade, pega. Porque a oportunidade, às vezes, ela demora um pouco para acontecer. Pode ser que não, mas também pode ser que sim, pode ser que demore. Então, se você tem a oportunidade de começar na aviação geral, na aviação executiva, helicóptero, que é uma área totalmente diferente, começa. O que vai garantir a sua experiência e você poder fazer talvez ali escolhas mais assertivas no decorrer do tempo é justamente a prática. Então, quanto mais você praticar, melhor você fica. Então, agarra a oportunidade e fica. Se você quiser partir daí para uma outra área, querer talvez ali, prefiro, quero, sempre sonhei ir para uma linha aérea. Aí sim você vai para uma linha aérea. Eu mesmo no início de carreira, eu saí de uma linha aérea e fui para uma escolinha de aviação. E aquilo ali me formou muito tanto como pessoa quanto como profissional. O mecânico dentro de uma aviação geral, ele tem assim as funções do mecânico, elas envolvem muito mais coisas em relação à documentação técnica, assim, acaba tendo uma responsabilidade talvez mais generalizada, assim, né? Na linha aérea é muito segregado, eu faço só aquilo, só aquilo, só aquilo, só aquilo. Tipo, eu trabalho com motores. Se eu estivesse trabalhando numa escolinha de aviação, muito provavelmente eu tomaria conta de um avião por inteiro. Então, tem oportunidade, agarre, não tem essa diferença não. Eu vi alguém que perguntou aí com relação a tempo de curso, tudo, e eu posso falar de como a gente trabalha aqui na IACOM, porque você, pela ANAC, tem o mínimo de horário que você tenha para cumprir. Como a Indianara falou agora há pouco, você tem que passar pelo básico. Então, não tem como fazer nenhuma especialidade se você ter passado pelo curso básico, que seria o módulo. Porque para a ANAC, não existe curso básico. Para a ANAC, existe curso de GMP, curso de aviônico e o curso de célula. Mas aí você precisa ter o básico. Então, vai depender muito, né? No nosso caso aqui, a gente tem que seguir. Você tem no básico hoje, com essa nova regulamentação também, no mínimo você tem que ter, assim, entre básico e especialidade, pelo menos umas 1.200 horas.
Então, a gente faz isso aí mais ou menos num período de 15 a 16 meses, né? Para você conseguir concluir tudo, faz a parte da parte prática, porque tem a parte prática também, né? Você vai ter que passar por ele, tem a teórica e a prática. Então, mais ou menos é isso para quem tem essa dúvida de começar o curso de básico. Só que tem um detalhe. Se de repente você fez agora o básico e você, vamos supor, você fez célula, um exemplo, e se acabou o célula e quer fazer GMP, você não precisa fazer de novo o básico. Você pode aproveitar esse básico que você fez anteriormente e já faz Isso. direto, já na sequência ali, o curso da especialidade. Você vai fazer uma vez só esse curso básico, né? Então, só para deixar claro isso para as pessoas aí que estavam com dúvida, Bom, não é me lembro o importante nome. também, Não sei acho que se a é Diana quer bom acrescentar alguma ressaltar coisa. que os módulos eles têm tempos diferentes. Por exemplo, o módulo de GMP ele é um pouco menor em relação ao módulo de célula e aviônica, que tem um contexto muito maior. Não é que seja menos relevante, é que o contexto de motores você consegue se aplicar em X meses, e para vocês falar de células é muito conteúdo e aviônicos é muito mais, por incrível que pareça. E aí talvez o tempo varie. Por exemplo, se você quiser fazer básico e GMP, você vai fazer X tempo. Básico e GMP, básico e célula, por exemplo, talvez você gaste um tempo maior. Agora, com o novo, basicamente é o mesmo, viu? A especialidade dos 640 horas que cumpre já junto. Sim, Basicamente isso, tem porque teve algumas uma pequena matérias, mudança ali não, que eles mas fizeram agora basicamente recentemente. isso. Mas sim, Pode ter uma diferença ali, talvez, de isso, que tem a mês, parte um mês e pouco, talvez, de é um e isso aí outro. mesmo. Eles fazem aí umas mexidinhas aí, mas normalmente para bom, para coisa boa, né? A gente não pode dizer que tá ruim ali. Tem uma pergunta ali, Sim. Janara, da Sheila. Ela falando assim, Janara, já teve que auxiliar, ouviu alguém ter que auxiliar piloto em voo em relação a algum problema técnico, sem declaração Não de que eu me emergência? Já recorde, aconteceu com você ou algum mecânico mas próximo? pode acontecer, por exemplo, da tripulação. A gente tem um grupo chamado MCC, por exemplo, em linha aérea, que é o pessoal que fica literalmente numa salinha gerenciando e fazendo essa interface entre os mecânicos, a operação, enfim. E por hora o mecânico pode solicitar uma informação técnica para eles, para facilitar, para ajudar ou para tentar entender alguma coisa que tenha acontecido no voo que tenha fugido talvez ali da, da, da informação que eles têm, ou que seja diferente, enfim. Mas no voo, a operação é do piloto, cara, assim. Tem uma diferença muito grande. Não é que o mecânico não consegue. A gente tem treinamentos específicos para poder fazer giro de motor, a gente faz simulador para determinadas tarefas, assim como os pilotos fazem, mas a operação é diferente, gente. O mecânico ele tem que se preocupar com determinadas funções, o piloto tem que se preocupar com outras funções. A dele é um e a nossa é outra. Então é bom separar assim. E quando o cara tá pilotando, o mecânico não vai ficar ali na orelha dele, ali, falando, não vai interferir na, na- nas respostas que ele precisa e tudo mais, porque ele foi treinado para aquilo. Então, é até difícil, né? Agora, se o cara talvez, sei lá, já aconteceu, por exemplo, eu tenho amigos pilotos que às vezes me encontram, olha, tô voando equipamento tal, tava com dúvida no funcionamento disso aqui, achei diferente. Aí a gente tenta trocar uma figurinha, a gente também pergunta alguma coisa da operação para eles, não tem muita essa divergência não. Mas a operação de um e de outro é bom separar. Mas tem muito, assim, problemas, erros, assim, nessa... Porque a gente acredita que a aviação seria o transporte mais seguro do mundo, né? Mas, assim, por exemplo, às vezes você pega um tipo de carro e você fala assim, não, essa aqui vive dando problemas, isso aqui tem seguro, mas com relação à aviação, assim, quando vocês normalmente, estou falando assim dia a dia, normalmente, assim, é mais fazer a manutenção em si, conta do tempo, hora de voo, ou é mais, É um pouco também é dos dois, para assim, arrumar basicamente, em como você si, falou do de carro, vamos problemas citar aqui mesmo, uma assim. operação, por exemplo, recall. Você comprou um carro novo, ele tem um modelo novo e ele só vai descobrir determinada falha depois de X tempo de uso. Também acontece com o avião. Os fabricantes, eles inclusive, eles sabem que isso pode acontecer. Então, os operadores, eles estão o tempo inteiro em contato com os fabricantes e a célula do avião,
o motor, eles têm dados em tempo real do que está acontecendo, de como que é a operação, como ele está funcionando, o que que pode melhorar, o que que pode fazer ali para a performance do motor ou da aeronave em si melhorar. Então, pode acontecer sim, a manutenção pode. A gente chama de CS Boletim, Diretriz de Aeronavegabilidade, né? A gente tem vários documentos que os órgãos geram para poder melhorar os equipamentos, assim. Uma aeronave ela é criada em X anos, mas ela tem diversas aplicações de melhoria o tempo inteiro. O que tá bom continua, o que precisa melhorar é sempre melhorado. É, é, agora você falou assim sobre a questão de ele estar monitorando, me surgiu uma curiosidade. Por exemplo, você está numa empresa aérea ali trabalhando, né? E uma empresa que tem bastante aeronaves lá voando todos os dias, né? Como é que fazem esse monitoramento que você está falando? Tem algum aplicativo, alguma coisa específica que São seja transmitido para computadores, né? vocês, mesmo que a aeronave O esteja em avião, voo? por exemplo, o motor, ele possui computadores que a gente consegue acessar, inclusive quando o avião está voando. O fabricante também consegue e consegue monitorar toda a operação, se está voando adequadamente, se está num range de temperatura ideal, se tem, enfim, está dentro dos parâmetros. Não é à toa que a gente vê, por exemplo, se tiver uma queda de um Boeing, a Boeing vai saber que está tendo uma queda do avião, ela monitora esse tipo de coisa. Sabe? Então ele está Não, a sabendo o maior que está parte desses acontecendo, aviões eles então. são Não é assim, depois monitorados. que aconteceu, soube. O próprio componente ele delega, ó, por exemplo, tive um mau funcionamento de tal parte do motor. O fabricante, dependendo da situação, obviamente, e da condição, ele recebe uma informação, talvez não uma mensagem, por exemplo, olha, estou em pânico, mas ela vai receber um dado que vai divergir do que eles têm de costume ali. Então eles vão entrar em contato com a linha aérea e falar, ó, a gente observou aqui que o motor tal tá voando dessa maneira. Tá tudo ok aí? Tá normal, a manutenção dele tá ok, tá precisando fazer alguma coisa? Isso acontece o tempo inteiro. Os fabricantes e os operadores, eles conversam muito entre si para poder melhorar os equipamentos, até na questão de produção, né? Por exemplo, a gente tem a Embraer, que é brasileira aqui, ela tem uma comunicação muito aberta com as linhas aéreas brasileiras, justamente para poder melhorar o equipamento deles. Senão, o equipamento deles for inviabilizado, se for um equipamento ruim, as pessoas não vão comprar. Se for um equipamento que dá muita pane, que ele está sempre no chão, o avião é feito para voar, o que dá dinheiro para a linha aérea é o avião voando. Então, se for um equipamento inviável e que dá esses problemas sem ter aquela comunicação recorrente, olha, vamos melhorar, então é inviável. Aí, com o tempo, vai acabar inviabilizando a aeronave, vai ser descontinuado, enfim. A Sarita Ou pergunta, é qual até modelo de aeronave que difícil, você assim, mais gosta de porque trabalhar? eu gosto muito do Airbus porque eu trabalho mais com essa linha. Eu acho que é um avião muito automatizado, a tecnologia dele é muito boa. Mas assim, tem aquela questão, né? Boeing, Airbus, essa briga. Eu acho que é meio que desnecessário, assim, essas coisas. Agora, eu vou ser um pouco clichê. Eu não falo nem do fabricante, mas eu vou falar de um tipo de motor. Eu gosto muito de trabalhar com motores da Rolls-Royce. Eu, no decorrer do tempo de trabalho, eu pude ver que a fabricação deles, o modo como o motor é feito, e a distribuição, e o jeito de se trabalhar nele, para mim tem sido mais agradável. Eu tenho gostado bastante. Tá bom. Janara, já são quase uma hora do seu tempo. Eu acredito que a gente, se você concordar, a gente possa fazer uma outra live e talvez você possa até sugerir alguma coisa específica que seja diferente, porque agora basicamente está falando de forma geral, né? Mas algum tema assim que seja bem diferente assim e que não seja tão comum, que seja curioso, Tem, para a tem gente muita coisa. Se poder deixar a gente falar de talvez avião uma aqui, a gente conversa vai achei ficar o bem, dia bem inteiro interessante. fazendo live. É muita coisa que tem para falar. Vou mandar um beijo pro Schmidt que tá aí, ó. Bom, tem alguma coisa que você queira falar assim a mais para as pessoas que, principalmente para aqueles que estão querendo começar o curso? E antes da gente se Bom, despedir, eu recebo depois muitas eu te mensagens mando sobre um idade, alô cara. aí E assim, depois. acho importante falar que idade é uma coisa que está limitando mais aqui do que em qualquer outra questão.
Na área de manutenção, você vai ter gente que tem. Por exemplo, eu tinha Concordo. 18 anos, mas tem gente que entra com 40, com 50. Então, vai muito mais do que você quer e do que você precisa, se você vai se sentir realizado ou não com isso, do que a questão da idade. Não é um limitante. O inglês não precisa nem citar, né? Acho que a gente já falou bastante. Então, cara, se você não gosta, se você tem dificuldade, estuda, faz de tudo para pegar a língua, porque é essencial, facilita o nosso trabalho, deixa, obviamente, a qualidade do nosso serviço muito maior se você consegue compreender e entender de certa forma melhor o que você precisa fazer. E se você tem muita vontade de seguir, cara, faça. Não espera não que a aviação a aviação a gente é uma montanha russa assim, né? A gente passa por muitas crises, mas a gente sempre volta. Então, se você estiver preparado, a oportunidade vai aparecer e você vai conseguir entrar na área. Não fica postergando, não. Acho que basicamente é isso. Janara, antes da gente fechar, com relação a sua escala, seu horário, assim, é tranquilo para trabalhar? Como é Dá, que dá né? para Os você também mecânicos de fazer aviões, o que outras eles fazem, o que coisas eles fora do comem, trabalho, assim? diferente do pessoal de manutenção de linha, igual a gente estava falando assim. Eu trabalho no hangar, eu trabalho em horário comercial, então eu trabalho ali entre 7 e 17 horas, e obviamente em algumas situações é necessário se fazer um pouco mais de hora extra, né? Um tempo a mais para poder concluir uma tarefa. Existem demandas, a gente chama de AOG, que é quando o avião está parado e precisa resolver. Então, obviamente que ninguém programa um AOG, acontece, a gente tem que resolver. Tem essas questões, mas não impede a gente de seguir em outros, fazer as outras coisas que a gente tem que fazer, assim como qualquer outra profissão. E o pessoal de linha ele trabalha por escala, geralmente é 6 por um. Pode ser que dependa da linha aérea ou da empresa que você está trabalhando, que mude um pouco a escala. Tem 4 por 4, enfim, depende da empresa. Mas não diferente, você vai conseguir trabalhar e ter uma vida, talvez não tão social, mas vai conseguir fazer as coisas que você precisa. Não tão social, não tão social, É que o até dia eu a já dia é tenho, corrido, né? trabalho Se muito você também, for às vezes não dá unir, eu acho que para fazer é outras indiferente para coisas. qualquer profissão. Eu vejo porque o meu esposo ele não é da aviação e ele às vezes fica bitolado com o serviço tanto quanto. É, a gente precisa talvez de ter entregas no trabalho que não tem como falar não. É, a gente precisa entregar, a gente está ali para isso. Não tem, né? Isso. É questão de Verdade. Mas isso é isso, é questão de qualquer responsabilidade área, mesmo. não Se é, você tem Janara? Qualquer aptidão, área você também. tem habilidade, você está disponível para a empresa, é você que tem que fazer. Logicamente que ninguém é obrigado a fazer nada, mas a gente sabe das nossas responsabilidades. Então, não diferente de qualquer outra área que seja um jogador de futebol que tem que estar lá no final de semana para jogar a bola. Basicamente é isso. Bom, muito obrigada por você estar aqui com a gente numa sexta-feira que poderia estar descansando ou fazendo alguma coisa diferente, mas você disponibiliza esse seu tempo para a gente aqui. Eu gostei muito mesmo, e espero que num outro momento, quando você tiver tempo, aceite mais, pelo menos mais uma live aí para a gente poder pegar um tema específico, porque estamos acostumados assim. Com mais frequência, falar mais assim sobre comissário, sobre piloto, mas eu acredito que essa área da Sim, sim. manutenção precisa ser mais divulgado também, né? E precisa saber mais, porque dá a impressão que é uma coisa assim simples, né? Mas de repente você viu, né? Começou a live, já vieram pessoas aí É, que começam a perguntar, tem é dúvidas, e bastante eu pulei complexo o mundo algumas da aviação aqui, como um né? todo. Tem muitas dúvidas. Mas a manutenção a gente está um pouco acostumado, a gente está sempre no backstage, enquanto as outras áreas são um pouco mais expostas que a nossa. Mas a gente tem tentado trazer um pouco. Obviamente que não dá para ficar Pois é, filmando, fazendo as coisas, mas é importante que as pessoas saibam da necessidade. eu Aí filmo sim, lá, acaba não tem ajudando. É problema. Eu vou que lá e eu é muito filmo. complexa a operação também, é até perigoso, dependendo eu ficar expondo certas coisas, mas é importante salientar a importância dos mecânicos,
sim. do quanto a gente trabalha em prol da segurança do voo. Quando você é cliente de uma linha aérea, tá ali fazendo um voo em busca, a gente até brinca, talvez a gente trabalhe com o sonho dos outros, né? Porque você vai fazer uma viagem, por mais que seja de viagem a trabalho, aquele momento ali da viagem acaba sendo um planejado, você tem tudo uma ansiedade, tem toda uma organização em cima daquilo. Então, tipo, pra gente é super importante que aquele voo se concretize da maneira mais segura possível. A gente trabalha em prol disso dia após dia. E eu acho importante valorizar a nossa função. Uma aeronave varia, obviamente, depende do tamanho, mas a gente trabalha em média ali, por exemplo, na empresa que eu trabalho, a gente tem aeronaves que variam de 70 a 290 pessoas, então a gente está trabalhando com vida ali dentro e não é brincadeira, é a responsabilidade gigantesca. Então, valorizem os mecânicos, eles são pessoas legais e a gente faz isso. E a gente faz muito o que ama, ninguém tá ali Eu fazendo porque valorizo. não gosta, não. A gente gosta muito pra estar ali. Ó, Não, gente, muito aqui falando, obrigado. gente, Um sou beijo para todo fã, mundo. você merece. Obrigado, Tá torcendo Sheila. pelo Super participativo. sucesso. Muito Olha, obrigado. você é muito querida, que estou vendo. Eu agradeço mais uma vez. Obrigado por Muito terem me obrigada, chamado, por Janara. terem me Uma boa noite conhecido. para É você. sempre um prazer falar um pouco mais da minha função, espalhar um pouco aí do que é a manutenção de aeronaves para todo mundo. Boa noite, bom descanso, bom final de semana para vocês.